12h42, como combinado, Mirna Abreu de volta aos nossos estúdios. Primeiro com as notícias do Legislativo, falamos do trabalho dos parlamentares, entrevista também com os vereadores Paulo Búfalo e Cecílio Santos. E agora a gente atualiza as notícias da metrópole. Seja bem-vinda mais uma vez e boa tarde. Boa tarde, Gabriel. E ontem tivemos aí o anúncio da antecipação da vacinação de adultos e a imunização de adolescentes a partir do dia 18 de agosto. A ideia é que os maiores de 18 anos sejam vacinados com a primeira dose até o próximo dia 16. Do Butantan, junto ao laboratório Sinovac, as doses já chegaram, as doses já foram distribuídas no Programa Estadual de Imunização, o PEI, e com a ajuda de prefeitos, prefeitas, secretárias e secretários de saúde, estamos podendo antecipar a vacinação no estado de São Paulo. Nós estamos trazendo o novo calendário. São Paulo antecipa a vacinação de adultos. E o Dia da Esperança, ele volta, era dia 23, passou para o dia 20 e agora nós trazemos o Dia da Esperança como dia 16 de agosto. Então o calendário nos mostra aqui, do dia 19/7 a 29/7, nós continuamos vacinando o público de 30 a 34 anos. De 30/7 a 4/8, vacinaremos então de 28 e 29 anos. No dia 5/8 a 9/8, de 25 a 27 anos. E do dia 10 de agosto ao dia 16 de agosto, 18 a 24 anos. E o nosso Dia da Esperança é o dia 16. Nós também vamos iniciar a vacinação de adolescentes no dia 18 de agosto. Então, no dia 18 ao dia 29 de agosto, nós faremos dos adolescentes de 12 a 17 anos com comorbidades, deficiências, gestantes e puérperas. E no dia 30/8, vamos iniciar de toda a população de 12 a 17 anos. Primeiro de 15 a 17 anos. E no dia 6/9 a 12/9, de 12 a 14 anos. Então, dessa maneira, governador, nós temos no próximo calendário toda a estruturação de como ficará no próximo, como fica lá o calendário completo de vacinação. E no dia 17 de janeiro, quando nós iniciamos, governador, a primeira vacina que nós fizemos ali, e aquela expectativa, junto com todos, muitos que estão aqui conosco agora, 7 meses depois, toda a população adulta do estado de São Paulo receberá uma dose, pelo menos, da vacina. Lembrando, como o próprio governador disse, que nós não podemos deixar de falar dos faltosos, ou seja, aqueles que não voltaram às unidades básicas para fazer a sua segunda dose, é muito importante que completem o esquema vacinal. Então, quando nós mostramos esse novo calendário, nós estamos trabalhando simultaneamente com as segundas doses da vacina. O nosso vacinômetro hoje, ele já passou de 35.546.039 doses aplicadas, sendo que de primeira dose, 25.808.112 doses aplicadas, e de segunda dose, 8.664.051, e de dose única, completando o esquema vacinal, 1.073.876, 76,15%. Da população acima de 18 anos já tem pelo menos uma dose. 58,7% da população tem apenas uma dose e 21,04% da população de São Paulo com esquema vacinal completo. Lembrando que a gente está olhando principalmente para 76,15%, essa população que é elegível e que agora também, a partir então do dia 18, a gente vai contemplar também os adolescentes. Obrigada. E a gente tem, então, esse novo calendário que prevê que a partir de amanhã, pessoas entre 28 e 29 anos possam ser vacinados. Mas aqui em Campinas, a gente aguarda se vai abrir o agendamento. A gente lembra que, de acordo com a Prefeitura, esses agendamentos só são abertos quando chegam novas doses. A gente acabou de olhar o site, que é esse que você também tem acesso aí na sua casa,
vacina.campinas.sp.gov.br, a gente aguarda e pede para as pessoas em casa a todo momento, então agora o público de 28 e 29 anos e aqueles que têm 30 anos, mas não conseguiram ainda o agendamento, aguardem e a gente traz aqui a qualquer momento, caso essa vacinação possa ser agendada novamente, porque como a gente está sem dose, as doses que estão sendo ministradas no município são aquelas de pessoas que já fizeram o agendamento anteriormente. Então, a gente tem esse novo calendário do governo do estado para São Paulo, mas aguarda que Campinas receba essas doses. Alguns municípios, você que é de Americana, Valinhos, Hortolândia, Sumaré, verifique no seu município aqui da região de Campinas como está e em qual idade está também o agendamento aí na sua cidade. Lembrando, então, que de acordo com esse novo calendário, Gabriel, a gente pode pensar, olha, que a imunização dos adolescentes, porque os adultos está previsto até o dia 16 de agosto, chamado agora o Dia da Esperança, que é o dia para finalizar a primeira dose em todos os adultos do estado, adolescentes de 12 a 17 anos começará no dia 18 de agosto, mas com priorização para pessoas com deficiência, com comorbidades, gestantes e puérperas adolescentes. Aí nós temos, então, depois, a partir de 5 de setembro, nós temos entre 30 de agosto e 5 de setembro, entre 15 e 17 anos sem comorbidades. E depois, de 12 e 14 anos, serão imunizados aqueles também sem imunidades a partir do dia 6 de setembro. Então, a gente aguarda o envio das doses para que a gente possa, então, cumprir esse novo calendário que foi anunciado nesta quarta-feira pelo governo do estado. E é importante, então, porque os adolescentes também entram neste calendário de vacinação no finalzinho de agosto e no mês de setembro. Então, a partir dos 12 anos, podem ser vacinados de acordo com o governo do estado, que é uma ótima notícia. Retomada da economia que precisa acontecer, Mirna Abreu. Você já tinha adiantado ontem que, inclusive, o Câmara Total estava no ar e acontecia ao mesmo tempo a coletiva do governador, mas a partir deste domingo, 1º de agosto, o limite de horário de funcionamento de comércios e serviços será estendido até a meia-noite. A capacidade de ocupação também, que atualmente é de 60%, vai ser de 80%. As novas regras vão valer até o dia 16 de agosto e o governo justificou a medida. Não teremos mais toque de restrição à noite ou na madrugada a partir do próximo dia 1º de agosto. Mas devo dizer e devo recomendar também que todas as pessoas devem continuar usando máscaras, devem utilizar álcool em gel, devem lavar as suas mãos e devem fazer distanciamento social para se protegerem. O senhor falou ainda do que as autoridades chamam de retomada segura. Não teremos mais nem limite de ocupação de espaços comerciais ou espaços públicos, abertos ou fechados, e nem tampouco de horários, a partir de 17 de agosto. Com isso, nós, ainda mantendo o uso de máscaras, ainda recomendando o uso de álcool em gel, seguindo os protocolos de distanciamento e os demais protocolos de cuidados pessoais e coletivos, já estaremos com novas regras em funcionamento a partir do dia 17 de agosto. Desde agosto do ano passado, em todas as regiões do estado de São Paulo, abaixo de 70% de ocupação de leitos de UTI. Portanto, uma melhora significativa e também com uma união de todas as regiões, todas as regiões abaixo de 70% nesse momento, significando de forma muito constante essa melhora. Mas nós vamos seguir mobilizados e nessa grande parceria com os municípios para a sequência desse período. Portanto, quero aqui registrar e lembrar, as regras são gerais para todo o estado de São Paulo, servem como um guia para o comportamento da sociedade, mas os municípios têm a responsabilidade, a autonomia e o apoio do governo do estado de São Paulo, se necessárias medidas mais rigorosas. Na etapa da retomada segura, onde nós temos uma garantia do acesso a toda a população adulta da primeira dose da vacina, nós damos o próximo passo, onde a restrição de horário é retirada
e a ocupação também é permitida até 100%, desde que tenhamos a garantia do distanciamento de 1 metro entre todos os que frequentam os espaços e a manutenção dos protocolos, uso de máscaras e os protocolos de higiene e limpeza. Olha, então vamos aqui lembrar como serão as novas regras, né? Então, até 16 de agosto, tudo pode funcionar até a meia-noite, com 80% de ocupação. E a partir do dia 17 de agosto, nós teremos aí 100% de ocupação, mas ainda a exigência do uso de máscara, álcool gel e o distanciamento, Gabriel, que até então era exigido de 1,5 metro, passa a ser de 1 metro. E a Prefeitura de Campinas já informou que vai seguir as medidas anunciadas nesta quarta-feira pelo governo do estado. E sobre a educação, em razão da melhora da situação epidemiológica, também vai ter aí um decreto no dia 30. Daqui a pouquinho eu já vou falar, porque antes eu quero falar um pouquinho dos dados. A gente viu aí que, de forma geral, o estado está indo bem na questão das internações, mas antes vamos falar dos casos e também das mortes. Panorama, então, no nosso país, estado de São Paulo, região metropolitana e depois a situação da cidade de Campinas em relação à Covid-19. Até esta quarta-feira, de acordo com o Ministério da Saúde, o Brasil somava 19.797.086 casos da Covid-19. São 48.013 novos casos nas últimas 24 horas no país. São 553.179 óbitos devido à Covid-19. Ficam aqui as condolências da TV Câmara Campinas. No estado de São Paulo, 4.027.062 casos da doença, com 138.101 óbitos. Na região metropolitana de Campinas, nós temos 347.898 casos confirmados nos 21 municípios da RMC. Em Campinas, até esta quarta-feira, eram 126.141 casos. Indaiatuba, 28.970. Sumaré, 28.379. Americana, 25.482. Santa Bárbara do Oeste, 22.172. Hortolândia, 21.810. Cidades com menos de 20 mil casos são Paulínia, Itatiba, Valinhos. Aí, entre 10 e 5 mil, nós temos Vinhedo, na sequência Cosmópolis, Montemor, Nova Odessa, Jaguariúna e Arthur Nogueira. Com menos de 5 mil casos da Covid-19, aparecem Santo Antônio de Posse, Pedreira, Engenheiro Coelho, Morungaba e Olambra. De acordo com a última atualização que nós recebemos, 594 casos a mais da Covid-19 no município de Campinas. E quando a gente fala dos óbitos na RMC, são 10.216 mortes confirmadas pela Covid-19. E Campinas, até esta quarta-feira, confirmou 4.063 óbitos desde o início da pandemia. Sumaré, 925, Americana, 779, Santa Bárbara do Oeste, 760, Indaiatuba, 723, Hortolândia, 660. As cidades com menos de 500 óbitos devido à Covid são Valinhos, Itatiba, Paulínia, Nova Odessa. Na sequência, aparecem Montemor, cidades com menos de 200 óbitos, Vinhedo, Jaguariúna, Cosmópolis, Arthur Nogueira, Pedreira, e as únicas com menos de 100 óbitos devido à Covid são Santo Antônio de Posse, Engenheiro Coelho, Morungaba e Olambra. De acordo com a Prefeitura de Campinas, nesta última atualização, mais 12 óbitos foram registrados, 9 homens e 3 mulheres, 6 acima dos 60 anos, 6 abaixo dos 60 anos. Chamo sempre a atenção aqui para a faixa etária, para você que está nos acompanhando. Homem de apenas 39 anos, portanto jovem, perdeu a vida para a Covid-19. Um outro homem de 48, 50, 51, 52 anos. Então precisamos tomar todos os cuidados em relação à Covid-19.
mesmo que a situação esteja melhorando, né, Mirna Abreu, quando a gente fala de taxa de ocupação de leitos de UTI. Está melhorando sim. Quando a gente ouviu o secretário Vignoli falar sobre a questão dos leitos regionais, é porque no estado de São Paulo, de acordo com o governo, são menos de 6 mil pacientes internados em leitos de UTI na totalidade. Isso é um número que vem bem abaixo depois de 151 dias com balanços que ultrapassavam essa marca. Nós tínhamos 5.907 pacientes em leitos de UTI nesta quarta-feira. E agora, quando a gente fala em Campinas, a gente ainda não conseguiu atingir a marca abaixo dos 70%, como o secretário falou nas mais diversas regiões. Mas nós estamos avançando. Olha, nesta quarta-feira, dos 358 leitos de UTI disponíveis na cidade, 274 estavam ocupados, significa 76,54% de taxa de ocupação. Nós tínhamos 84 leitos livres e ainda 308 pacientes internados em leitos de enfermaria Covid. Aqui em Campinas, no SUS municipal, nós temos 136 leitos, dos quais 107 estavam ocupados. No SUS estadual, 45, dos quais 40 ocupados. E na rede particular, 177 leitos disponíveis, dos quais 127 ocupados. A gente percebe que, aos poucos, Campinas também vai aí amenizando essa pressão sobre as unidades hospitalares no que diz respeito aos leitos de UTI Covid. Quando você fala do estado de São Paulo, né, este número de menos de 6 mil pacientes, a gente atinge um patamar que nós observamos no mês de fevereiro, né, de 2021, quando nós tínhamos 5.764 pacientes internados, e agora no mês de julho nós estamos chegando a esta marca de menos de 6 mil pacientes, mas lógico que preocupa a situação ainda que nós estamos vivendo. Mirna Abreu, visita a idosos em instituição, houve uma mudança na cidade de Campinas? Sim, tem tudo a ver com essa questão em relação a mortes, em relação à ocupação de leitos, porque a gente lembra que desde quando a gente teve os casos de Covid, principalmente no início, grande número de óbitos na população idosa, foi suspensa, então, a visitação a idosos que moram em instituições de longa permanência. Hoje foi publicado um decreto municipal estabelecendo novos critérios e um protocolo sanitário que precisa ser seguido para essa visita. A gente tem aqui, entre as novas normas, como deve ser com espaços específicos para as visitas, preferencialmente em ar livre ou ambiente ventilado. Temos também a questão de visita, não pode ter ainda grupos de voluntários. A gente tem, inclusive, na cidade, um grande número de voluntários que iam até essas instituições para fazer algumas atividades lúdicas, ou mesmo até para dançar com os idosos. A gente sabe que tem instituições aqui em Campinas que tem aquele baile do idoso no final de semana. Isso ainda não pode. Então, a gente tem esse critério paulatino que deve ser seguido por cada uma dessas instituições, inclusive também prevê a visitação para atendimento médico, realização de exames de urgência, vacinação e fornecimento de gêneros alimentícios, produtos de higiene pessoal e remédios. E cada instituição deve seguir à risca esse novo decreto. Falando em atividade presencial, olha, a educação, com esse anúncio do governo do estado, também tem um critério aí que mudou. A gente falou na última semana, inclusive você entrevistou... Falamos do decreto e essa semana você entrevistou o secretário, o doutor Jorge. É o seguinte, agora o novo critério é 1 metro de distância entre as carteiras, de distanciamento entre um aluno e o outro. E também a Secretaria de Educação já divulga um novo calendário com ampliação do horário das atividades. Nós vamos ter aí o modo de revezamento para quem estuda na rede municipal de ensino. Então, não vai ser mais a cada 2 semanas, como era. Vai ser a cada 1 semana, uma parcela vai estar em aula presencial e os outros em atividades remotas.
As creches, que são para as crianças entre 0 e 3 anos, passam a atender das 7 da manhã às 2 da tarde. Lembrando que estava atendendo até por volta das 11 horas. E agora também a gente tem a volta da pré-escola com estudantes de 4 a 5 anos. E a turma também vai ser de 3 horas, que estava tendo aula, agora a partir da próxima semana, 4 horas. E no caso do EJA, que é a Educação de Jovens e Adultos também, as aulas estavam tendo duração de 3 horas, agora 4 horas, respeitando esse distanciamento de 1 metro entre uma carteira e outra. O uso de máscara continua sendo obrigatório, também o uso de álcool gel. E alguns desses protocolos, o secretário José Jorge Tadeu já tinha adiantado na entrevista que nós fizemos aqui no Câmara Total, principalmente sobre esta ampliação dos horários, que era um pedido dos pais e responsáveis. E agora, de forma oficial, portanto, as férias escolares se encerrando nesta semana. A partir do dia 2 de agosto, retoma o calendário na educação aqui no estado de São Paulo. Mirna Abreu, muito obrigado pelas notícias da Metrópole de Campinas. Primeiro com as notícias do Legislativo. Volta amanhã com mais informações? Volto sim, mas antes eu deixo o convite para você, logo mais às 3 horas da tarde, acompanhe aqui ao vivo pela TV Câmara Campinas anúncios que devem ser feitos pelo prefeito Dário Saad no que diz respeito à retomada da economia e, claro, a atualização de casos na nossa cidade. Você está convidado a acompanhar aqui com a TV Câmara Campinas. Combinado, 3 horas da tarde, entrevista coletiva com o prefeito Dário Saad, e a Mirna Abreu retorna amanhã contando tudo também sobre esta coletiva. Combinado, até amanhã. Até lá.